Qual era o papel desses dois empresários, hein, Josias? O que eles têm a ver com o 8 de janeiro e o que essa operação de hoje da Polícia Federal revela? Não tem como negar, né? Eles não só participaram das manifestações, como foram pilhados, e agora a, a investigação, o avanço da investigação mostra que o envolvimento foi maior do que simplesmente o comparecimento a manifestações, né? Entraram com dinheiro e não estariam recebendo a visita dos rapazes da Polícia Federal hoje se não houvesse contra eles um bom lote de indícios e de evidências dessa participação, né? Então nós temos um quadro em que apenas 4 dias depois de o Bolsonaro ter manifestado o desejo de passar uma borracha no passado, a Polícia Federal esclarece que a história ainda não foi nem escrita, né? Então, autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a PF foi aos calcanhares de suspeitos de financiar as ações que resultaram no 8 de janeiro. Prendeu 3, né? Não me parece que esses sejam os principais financiadores, mas, seja como for, é preciso identificar todos eles, né? O Bolsonaro, quando exercitou o seu negacionismo historiográfico lá na Avenida Paulista, ele disse que golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas e empresariais para o seu lado. Isso é golpe. E nada disso, segundo ele, aconteceu no Brasil. Quem ouviu ficou com a impressão de que essa trama que resultou lá no 8 de janeiro foi um fenômeno sui generis, é uma tentativa de golpe por geração espontânea. Esse caos incluiu bloqueio de refinaria, derrubada de torres de transmissão de energia, houve baderna no dia da diplomação do Lula, houve um ato terrorista que foi abortado ali nas proximidades do aeroporto de Brasília, e aconteceu uma mobilização de 2 meses na frente dos quartéis. No QG de Brasília, aqui, que esses dois empresários presos aqui, hoje no Distrito Federal, ajudaram a financiar, nesse acampamento do QG de Brasília, tinha uma mordomia extraordinária, incluía de churrascadas até massagem. Tinha até massagem, culto religioso, tinha de tudo lá no acampamento. Era uma mini cidade. E não se faz nada disso sem dinheiro, evidentemente, né? A Polícia Federal já entregou provas que estão fundamentando as condenações dos autores do quebra-quebra. Agora está cercando o Bolsonaro, cercou também alguns políticos, militares que conspiraram junto com o Bolsonaro. E a inclusão desse elo dos financiadores nessa corrente, ela é vital para eliminar essa ficção de que há um golpismo, houve um golpismo espontâneo no Brasil. Agora, por mal dos pecados, esse mapeamento do dinheiro, ele avança de forma muito lenta, em conta-gotas. É preciso acelerar esse pedaço da investigação, Fabíola. Mas é bom saber, de qualquer maneira, que não está parado. Esse pedaço da investigação caminha, mas que caminha lentamente, isso não há dúvida. É preciso apressar, inclusive porque tem que cobrar dessa gente o estrago que está sendo estimado aí em alguma coisa em torno de 40 milhões de reais, o estrago que resultou ali, o quebra-quebra na sede dos três poderes, né? É preciso cobrar isso e cobrar a responsabilidade criminal também. Há a responsabilidade civil, que o ressarcimento dos danos, e há a responsabilidade criminal. Você falou até da estrutura do QG, que eu acho que é muito curioso. Eu lembro que na época o Felipe Pereira fez uma reportagem bem interessante falando sobre como que era a estrutura dos QGs, né? Banheiros químicos, tinha gerador de energia, caixa d'água para abastecer os chuveiros, caminhão-pipa, barracas e tendas que foram alugadas por empresários, e aí começa a se descobrir quem são esses empresários, né, que fizeram esses aluguéis. Além disso, os restaurantes e lanchonetes disponíveis 24 horas. Eram oferecidas 3 refeições por dia, café da manhã com frutas. Aí tinha, inclusive, ali uma barraca com sanduíches disponíveis ali no dia inteiro. Acho que esse bastidor e essas informações do que acontecia no QG é extremamente importante para a gente entender a operação de hoje, né, Sakamoto? O foco da operação de hoje da Polícia Federal, desde quando a gente fala do 8 de janeiro, muito se pergunta, mas quem financiou? Quem bancou? Como é que conseguiram tanto dinheiro? Eu acho que a operação de hoje traz
alguma resposta, inclusive com a prisão desses dois empresários, né, Sakamoto? Fabiola, eu acho que até para o pessoal entender, né, esses financiadores que foram pegos hoje, que foram presos nessa 25ª fase da Operação Lesa Pátria, né, são donos do atacadista Melhor Atacado, né, que atua principalmente no Distrito Federal e em Goiás, né, que tem lojas no Distrito Federal e em Goiás, né, e melhor atacadista, desculpa. Então, tanto o Adalto Lúcio de Mesquita quanto o Jovessi Xavier de Andrade são sócios do empreendimento, né? É uma rede de atacadista, e aí você já começa a pegar financiadores um pouco maiores desse processo, né? Financiadores que usaram o dinheiro para quê? Como bem colocou o Josias, para manter os acampamentos golpistas que abasteceram depois o 8 de janeiro e ficaram fazendo pressão para que as Forças Armadas entrassem no golpe de Estado, que ajudaram a bancar bloqueios nas estradas e nas rodovias, que durante 2 meses atormentaram a vida dos brasileiros, pedindo para que as Forças Armadas impedissem a posse de Lula, né? Então teve vários gastos, né, que o pessoal sempre perguntou, poxa, da onde vem tudo isso, né? Você pega o QG do Exército em Brasília, virou uma pequena cidade, né? Não tinha distribuição de sanduíche de mortadela, da qual o pessoal acusa nas manifestações do PT, mas tinha de misto quente, né? Então a questão era o recheio, mas o sanduíche estava lá, né? E aí havia uma pequena cidade, corte de cabelo, carregamento de celular, havia barracas de vendas mil, né? Em São Paulo, também, em frente ao Comando Militar do Sudeste, também havia uma pequena cidade, né, que se montou também, e aquilo não é de graça, aquilo precisava de gente bancando. Agora, existe um ponto, Fabiola, que falta, né, apesar de ser importante esse avanço, apesar de estar pegando empresários maiores, como o Jovessi e o Adalto, né? Você tem um grupo de empresários que financiaram pesadamente as manifestações golpistas pelas apurações que foram feitas por colegas aqui no UOL, em outros veículos de comunicação, né? Em que você também já vê uma ponta aqui e ali das próprias investigações da Polícia Federal, que são os empresários do agronegócio. Os empresários do agronegócio, notadamente os empresários dos estados do Mato Grosso e do Pará, contribuíram de sobremaneira com a manutenção, com o financiamento desse processo golpista, dos acampamentos, dos atos de 8 de janeiro, e mandar gente para lá, manter as pessoas lá. Né? No Pará, houve toda aquela coisa, lojas de informática, outras pequenas empresas sendo usadas, o Pix dela sendo usada para juntar o dinheiro para mandar para os acampamentos em São Paulo. No Mato Grosso também, grandes produtores rurais bancando, né, a ida, né, desses manifestantes, desses golpistas para Brasília. E aí você tem uma conexão dos empresários do agronegócio, inclusive com igrejas, né? Você teve muita igreja que atuou também como ponte de financiamento desse processo inteiro. Então tem toda uma área para cima que é sensível, né? O agronegócio, uma parte significativa estava com o ex-presidente Jair Bolsonaro e ainda está, é bastante crítica ao atual governo, é crítica ao Supremo Tribunal Federal, né, tem capacidade de mobilização, né, de travar rodovia e tudo isso mais, mas em algum momento a polícia vai ter que bater na porta, fazer um toque, 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 junto desses empresários que irrigaram as veias do golpismo nacional com dinheiro da produção agropecuária, né? Então, essa parte é uma parte que está devendo ainda, Fabiola, é ir atrás do empresariado do agronegócio que financiou o golpe.